E quando você fala, né, o que a luta do Santos hoje é mais contra o rebaixamento do que para a classificação, às vezes até algumas pessoas podem estranhar isso, mas você tem razão. Porque se a gente olha a tabela de classificação, o Santos está 2 pontos à frente do São Paulo, que é o primeiro time fora da zona. E eu não sei você, mas mesmo o time do São Paulo sendo muito ruim, eu acho que o São Paulo é até pior do que o Santos. Hoje eu não consigo imaginar o Santos ganhando do São Paulo no Morumbi na próxima rodada. Não consigo mesmo. Infelizmente, o cenário não mostra isso. Se o jogo fosse na Vila, contra esse São Paulo todo desmontado, todo desmanchado que está, eu acho que até criaria um pouco mais de expectativa. Mas o jogo sendo na capital, sendo comando do São Paulo, eu realmente não consigo imaginar o Santos saindo de lá com uma vitória, não, viu? Então, você está mostrando a tabela de classificação aí, ó, o Santos está com 6 pontos, o São Paulo com 4, 2 pontos de diferença. Se o São Paulo ganha do Santos, o São Paulo passa o Santos. E aí o Santos vai ficar naquela luta nas duas últimas rodadas, né, contra o Noroeste, pelo clube, precisando ganhar os 2 jogos para classificar. Ô, Gustavo, comenta com a galera aí sobre a classificação do Campeonato Paulista. Eu vou só trocar rapidamente aqui de microfone e a gente já retorna. Toca aí, passa para a classificação. Beleza, tranquilo, vamos lá. Então, temos aí Novo Horizontino, Palmeiras com 12 pontos, Bragantino com 11, Corinthians com 8, Mirassol 7, Primavera com 7, São Bernardo 7, Capivariano com 7 pontos também. A Portuguesa tem 6, Santos 6, Guarani 5, Botafogo 5, Belo Clube São Paulo 4 pontos. Então é o que a gente estava falando, né? A chance realmente é do Santos brigar aí, nesse momento, mais contra o rebaixamento do que pela classificação. Claro, os 2 últimos jogos do campeonato, o Santos precisa ganhar de qualquer forma para poder classificar. Só que a classificação do Santos também, sendo em oitavo, em sétimo, até mesmo em sexto, dificulta muito para o mata-mata, né? Dificulta demais, porque o Santos não vai ter um mando de campo, vai ter que sempre jogar, principalmente contra os times grandes, no campo do adversário. Então, a gente sabe que o Santos sofre com isso, né? Quando é um mata-mata na Vila, a gente cria uma expectativa muito maior. Quando é um mata-mata fora de casa, principalmente contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras, a dificuldade ela é muito grande, né? O Gustavo Courtois manda aqui, Santos não ganha nem da Chape, nem do São Paulo. Acho difícil também, viu, o Xará? Porque a Chapecoense vem de um 6-0 aí no Campeonato Estadual, né? Um jogo fora de casa, um jogo complicado, eles vêm muito mais preocupados, o Santos mais pressionado, né? Raio Santista, um abraço para você, manda aqui, Rui Voda não é teimoso, é fraco demais. A gente já começa a duvidar, né, Raio? Se o Voivoda é realmente só teimoso, se ele só morre com as suas próprias convicções, ou se ele realmente é limitado ao ponto de não conseguir mudar esse time, né? Vamos lá, o Kleber fala aqui, né? O técnico foi de empate, escalou mal o time, mexeu mal também, e ele insiste em errar como sempre. É incrível, né, Kleber? Porque eu até falo em outros momentos dessa temporada que eu gostava mais das alterações do Voivoda do que das escalações. Mas o tempo foi mostrando e comprovando que realmente ele não consegue desenvolver bem em nenhuma das duas situações, né? Alexandre Matos, Vaselina. Mais comentários aqui. Se ele sair, vem quem? O Cauã Eduardo. É uma pergunta boa, né, Hugo? Queria ouvir de você também um pouquinho sobre isso, porque realmente não tem grandes nomes no mercado, né? Então, para a gente falar sobre saída de Voivoda em algum momento da temporada, a gente precisaria pensar também em um novo nome. Não é fácil. Eu sei que dificilmente alguém faria um trabalho tão ruim quanto o Voivoda está fazendo nesse início de temporada. Mas no mercado, o que você espera do Santos caso o Voivoda não continue para essa temporada de 2026? Eu acho que qualquer um, mas eu queria só te falar sobre essa classificação. O Santos está em 10º lugar, né? Obviamente, tem muito campeonato ainda para acontecer, né? E o rebaixado, o glorioso Gustavo, o rebaixado deve ter 9 pontos ao fim do campeonato, tá? O rebaixado deve ter 9 pontos ao fim do campeonato. O rebaixado, muito provavelmente os rebaixados serão Noroeste e Ponte Preta, né? Eles não ganharam nenhum jogo até agora, né? E a tabela deles é bem difícil. Só que, o que acontece, tá? Para mim, a questão é a seguinte: o Santos joga 2 jogos fora de casa. O Santos não ganhou nenhum jogo fora de casa ainda no campeonato, tá? O Santos tem dificuldade de jogar fora e o Voivoda tem dificuldade. Vale lembrar o seguinte: o Voivoda, desde quando ele assumiu o Santos, ele jogou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, tá? O Santos tinha um jogo a menos, ele jogou então 19 jogos. Ele jogou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro e jogou os jogos agora do Campeonato Paulista. Ou seja, o Voivoda tem 24 jogos à frente no comando técnico do Santos.
ele não ganhou nenhum jogo fora de casa. Ele ganhou um jogo fora de casa contra o Juventude. Ganhou um jogo fora de casa contra o Juventude. Então, não tem nem muito o que falar. Na real, não tem nem muito o que comentar sobre o Vojvoda. Aí, se você pega, o Santos tem 2 jogos seguidos fora de casa. Contra Noroeste, São Paulo e Noroeste. Se o Santos perde para o São Paulo vai passar o Santos. É um confronto direto. Tá? O São Paulo vai passar o Santos. Eu sei que muita gente aqui vai ter, talvez esses clubes aqui até se enfrentem, tá? Mas o Santos pode chegar nas 2 últimas rodadas na zona de rebaixamento, tendo que ganhar os 2 jogos para escapar da zona de rebaixamento. Porque o ano passado, o Santos, em algum momento, chegou num jogo precisando vencer para não brigar contra o rebaixamento. Só que aí era o jogo do Água Santa, na Vila Belmiro. Aí o Santos foi lá, ganhou do Água Santa, depois ganhou do próprio Noroeste, depois classificou com a Inter de Limeira. Esse ano, o jogo da discórdia, o jogo da diferença, é o jogo contra a equipe do São Paulo fora. É um clássico. O São Paulo também está desesperado. Isso é muito pior. Então, assim, a chance do Santos perder para o São Paulo no domingo, no sábado à noite, e entrar numa crise desesperadora é muito grande. É muito grande. Concordo, Guga. Eu acho que o cenário se encaminha para isso mesmo, viu? Eu realmente hoje não consigo imaginar o Santos ganhando do São Paulo no Morumbi no final de semana. Infelizmente, né? Porque o time de São Paulo está muito mal. O time de São Paulo é muito ruim. Eu acho que até com todo mundo à disposição, o São Paulo é pior que o Santos. E joga do nível do Santos mesmo. Os jogos do São Paulo são deploráveis, assim. Mas um jogo no Morumbi, o São Paulo com toda a pressão que vai em cima dele, um clássico, jogando em casa, eu acho muito complicado do Santos ganhar lá. Eu acho que se o Santos buscar um empate na capital, já vai ser bem positivo, assim, viu? Realmente acho que vai ser um resultado muito bom para o Santos, porque continuaria na frente de um rival e somaria mais um ponto para a reta final. Eu acho que a gente vê, Hugo, agora um cenário, de certa forma, muito parecido com o que foi a reta final do Brasileiro do ano passado, só que um pouco mais enxuto, né, porque são menos jogos. Mas a gente vai ter que esperar o Neymar para resolver no retorno dele contra 2 times que estão brigando para não cair. Como você mostrou a tabela de classificação aí, Noroeste e Velo Clube são 2 equipes que estão lutando para não cair, são 2 times que um dos 2 provavelmente vai ser rebaixado junto com a Ponte Preta, né, caem 2. Então, o Santos vai ter o retorno do Neymar. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse retorno, sobre essa fase de transição que ele está passando no Santos. Mas eu acho que a gente vai ter que sonhar com o retorno do Neymar para poder resolver nas últimas rodadas, para que o Santos consiga classificar em 7º ou 8º colocado, talvez para passar de uma quarta de final, mas depois dificilmente conseguir classificar numa semifinal, porque deve pegar um grande de São Paulo lá na capital. Então, o cenário acaba sendo um pouco parecido com o que foi na reta final do Brasileirão do ano passado, né, Hugo? Se não for o Neymar vir para salvar, o Santos dificilmente vai classificar. Não só isso, né? Não fosse o Neymar vir para salvar, a gente tem claramente um erro, de novo, no planejamento do Santos, né? Porque, assim, era só vencer o Guarani e o Corinthians, digamos assim, que estava classificado, tinha 10 pontos, pô. Estava basicamente classificado. E aí, o restante do campeonato era só fazer testes. O problema é que o Santos não conseguiu fazer isso. E não precisaria forçar tanto o Neymar, né? Agora vai ter que forçar. Vai ter que forçar o Neymar. Hoje, para acalmar a crise no clube, o Santos postou já um vídeo do Neymar correndo em volta do campo, fazendo a transição física, a transição programada. Então, assim, é bem provável, gente, que assim, não se surpreendam se a gente vê o Santos na Série A2 do ano que vem, tá? Não se surpreendam. Não se surpreendam.